Eu não sei o nome dele, é nome japonês. Nome japonês é meio complicado de falar, mas é um japonês médico. Se vocês digitar no Google, vocês vão descobrir que ele durou 105 anos, parece. Morreu trabalhando. Muito bem, tem gente que dura, mas normalmente a gente dura menos, né? Eu acho que o homem foi feito para durar uns 80, passou disso, está no lucro e olha lá ainda. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que 6 anos é um período muito curto da vida, para ser tão descuidados. 18 anos, né, que é a fase, a criança é até 12, pela lei, pelo ECA. Dos 12 aos 18, adolescente. Criança e adolescente até 18. É um período muito curto da vida, não é mesmo? Então, com base em evidências científicas, é que se criou a lei da primeira infância. Muito bem. A primeira infância, as ciências, né, as evidências aí da medicina, neurociência, psicologia, sociologia, mostra que a arquitetura cerebral ela se desenvolve nesse período da primeira infância. É o período no qual são feitas as sinapses, a formação das competências. Esse material eu deixo com vocês, viu, gente? Deixo com vocês. A Silvia depois encarrega de passar para o pessoal. Não precisa copiar, não. As competências afetivas, sociais, cognitivas, o controle dos impulsos, prevenção de doença, prevenção de violência, tudo é na primeira infância. Por isso que eu estou falando, por que vocês vão falar, mas o seu tema era adolescente, mas eu estou querendo aproveitar e mostrar a importância de cuidar dos nossos bebês. E como aqui tem professores municipais, olha lá, os primeiros 1000 dias de gestação determinam a saúde do adulto. Muito bem, eu vou ver se eu consigo assistir um filmezinho com vocês. Pra gente... não, eu vou passar isso daqui. Ó, as taxas do retorno de investimento em capital humano. Muito bem. Quanto mais a gente investe em programa de educação infantil, mais retorno a gente tem. Ó. Olha onde está o gráfico. Tá? Isso é um estudo feito pelo pessoal da Universidade de Harvard. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue passar um videozinho aqui para vocês. Vamos lá. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Muito bem, esse videozinho ele está no YouTube. Ele está no YouTube, que chama Conceitos Fundamentais do Desenvolvimento da Primeira Infância.
Mas isso eu marquei aqui também, depois vocês acham. Muito bem. Quais são os princípios e as diretrizes dessa lei da primeira infância? Participação nas ações que lhe dizem respeito, a escuta especializada. Então, um dos pressupostos da lei, muito interessantes, é que a criança precisa ser ouvida, ela precisa se manifestar, ela precisa participar das políticas públicas que a envolvam, da legislação que a envolva, de tudo que a envolva. E um dos conceitos mais essenciais para a criança na escola é a gestão participativa. É uma gestão na qual ela possa participar. A Miriam acompanhou aqui o nosso seminário, nós fizemos um seminário há algumas semanas sobre primeira infância, sobre gestão democrática aqui no Ministério Público. E nós tivemos uma educadora lá de uma EMEI, Renata. Ah, você estava lá? Olha, esse pessoal é totalmente antenado. Nossa, foi iluminada a apresentação dela. Eu só de pensar eu fico arrepiado. Porque ela disse o seguinte: como que bebês e crianças pequenas participam? Como que a gente ouve crianças e bebês? E daí ela vai falando. A gente ouve crianças e bebês a partir do momento que a gente recebe elas, da maneira como a gente recebe elas no portão, da maneira como a gente olha para elas, como a gente sorri para elas, como a gente brinca com elas, como a gente deixa ela brincar, com os desenhos que ela faz. Ela falou até da garatuja, não foi? Antigamente um desenho de uma criança era uma garatuja, hoje é uma expressão. Hoje a ideia do desenho é uma expressão daquilo que ela está desejando falar. E ela foi construindo, foi uma palestra brilhante. Então, baseado nessa fala dela, a criança participa de várias formas, de várias maneiras, nesse processo de ser ouvida, né? E inclusive de ser escutada de verdade mesmo. Então, é muito interessante essa escuta, e é uma previsão da lei, uma previsão inovadora da lei, que mostra a importância da escuta especializada com crianças e bebês pequenos. Respeito ao ritmo do desenvolvimento, a lei busca reduzir desigualdade no acesso aos serviços, tem como princípios e diretrizes. Isso aqui é muito conceitual, eu vou deixar aí para vocês, só para ter uma ideia mesmo. A lei articula ações intersetoriais, né, o trabalho em rede, para garantir o atendimento integral e integrado, descentraliza ações de promoção do desenvolvimento, promove a cultura de proteção e promoção do apoio dos meios de comunicação. Hoje está havendo um maior conhecimento desses seres, que até um tempo atrás eram praticamente seres invisíveis. A Renata mesmo falou isso lá. A necessidade desse cuidado, um cuidado especial com as nossas crianças, que são verdadeiros tesouros e que precisam ser cuidados. O ECA, há 27 anos atrás, quando entrou em vigência, e eu falo que o ECA foi uma lei muito especial, ele já trouxe esse olhar mais qualificado para a nossa criança e adolescente. Mas, assim, nós precisamos quebrar barreiras culturais, porque as nossas crianças ainda não são atendidas e cuidadas como a gente gostaria. Ainda há muita violência contra a criança, muita. É claro que nada se compara, eu já estou velhinho para dizer isso, ao meu tempo, né? Eu tenho 54 anos, quando eu era criança era muito comum as famílias baterem nos filhos e baterem de forma violenta. Eu tinha um pai muito bacana, apesar de ser analfabeto, minha mãe também é analfabeta, nunca bateram em mim e cuidavam dos 4 filhos com muito carinho. Mas era uma normalidade as famílias baterem nos filhos e baterem de todas as formas que vocês podem imaginar, né? Com pau, com pedaço de vassoura, fio de ferro. Fio de ferro era muito comum. Vara de marmelo, né? Galho de goiabeira, que é difícil quebrar. Você não apanhou de galho de goiabeira, não, né? A cinta do pai. Isso já mudou. Se a gente for olhar para trás, fazer uma retrospectiva aí no retrovisor da nossa história, até que mudou rapidamente, né? Hoje não é comum as famílias agredirem as crianças, né? Não é comum as famílias que têm uma certa noção. Mas as crianças ainda apanham, ainda são violentadas, ainda são violentadas psicologicamente, às vezes sexualmente, né? Nós temos muitos casos de pedofilia.
Então, nós precisamos ainda ampliar esse olhar especial para as nossas crianças e adolescentes. Para evitar, eu vou passar um filminho daqui a pouco, o estresse tóxico. Eu vou passar daqui a pouquinho, vocês vão entender. Então, a lei ela fala bem da importância da participação da criança na escuta. Olha lá, está nesses artigos, no artigo 4º da lei, que fala a importância da participação da criança na definição de ações que lhe digam respeito. Participação na formulação de políticas públicas e processos de escutas qualificados realizados por profissionais. Muito bem. A política ela tem que ser integrada, uma abordagem sempre intersetorial, multiprofissional, criação de comitês intersetoriais em todos os níveis, articulação por meio de uma instância de coordenação nacional. Assistência técnica da União para a elaboração de planos da primeira infância. Hoje está havendo um movimento bastante grande para que tenhamos planos da primeira infância nos estados e municípios. Tá? Acesso prioritário à qualificação profissional e valorização dos profissionais. Essa é uma meta da lei também. Ensinar todos os profissionais, para que mesmo aqueles que não trabalham diretamente com a criança, para que tenham uma formação em primeira infância, para que conheçam a primeira infância. Até a gente queria fazer uma formação lá no Ministério Público, mas falta braço. A gente tem muita vontade de fazer muita coisa, mas falta braço. Para qualificar mesmo o atendimento. Por exemplo, um guarda de trânsito, quando vai atender, às vezes, um caso e tem uma criança em situação de risco, ele saber como lidar, como atender. Então, e outra, normalmente o guarda de trânsito também é pai, também é tio, também é padrinho, para que as pessoas possam, aos poucos, criar uma cultura de proteção e de cuidado com a primeira infância, um cuidado mais qualificado. Ações prioritárias na área da saúde, alimentação, nutrição, educação infantil, e por aí vai. Tá? Muito bem. Áreas prioritárias, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. Cultura, lazer e brincar. O brincar tem ficado muito fora das políticas públicas hoje, porque, infelizmente, não tem espaço, né? Se a criança hoje não apanha mais dos pais, também não brinca mais, porque antigamente apanhava dos pais, mas pelo menos brincava, que tinha aqueles espaços nas ruas e tal. E hoje tem pouco espaço na rua. E a falta do brincar é muito ruim para a criança. Ou o brincar diferente, o brincar com tablets, com celulares, isso não dá interação, isso não dá, isso não desenvolve, não traz desenvolvimento infantil para a criança. O brincar, sim. A criança, ela brinca, ela fala com uma folhinha, ela inventa brinquedo. Aliás, o mais importante é quando a criança inventa brinquedo, né? Eu adorava inventar brinquedo, e quem aqui foi criança em cidade do interior, eu morava na roça, então brincava mais ainda, porque a gente fazia brincadeira com chuchu era um boi, montava caminhão de pedaço de pau e por aí vai. Então a gente inventava o brinquedo. Não tinha Papai Noel na roça. Papai Noel não chegava lá de jeito nenhum. Só chegou para mim com 10 anos. Há 10 anos que eu conheci. Eu ainda acreditei ainda. Olha só que ingenuidade. Com 10 anos meu pai falou, o Papai Noel vai chegar aí. Eu falei, não acredito. Já tinha 10 anos. Imagina hoje uma criança de 10 anos vai acreditar em Papai Noel. Mas os tempos eram outros, a inocência era outra. E a gente brincava, e brincar era coisa séria. Brincava até mesmo 12 anos, 13 anos. Aliás, brincava. Quem aprendeu a brincar, aprende a brincar o resto da vida, né? Porque é tão gostoso brincar. Eu estou vendo vocês fazerem assim, é sinal que todo mundo gosta de brincar. Isso é gostoso, viu? Depois nós vamos ver se a gente inventa uma brincadeira aqui. Olha, vocês gostaram, né? Muito bem. Então, proteção contra tudo isso daí, olha, contra a violência, contra a pressão consumista, que é um outro grande problema, né? Prevenção de acidentes, evitar a exposição precoce aos meios de comunicação. As nossas crianças assistem muita TV, justamente porque falta espaço para brincar. A média aqui no Brasil é 5 horas por dia de TV para as crianças, é muito tempo. Ainda mais essa TV nossa, né? Ai, dá até dor no coração. Uma TV de qualidade muito ruim, né? Muito bem. Vamos agora mudar de assunto, porque vocês vieram aqui para falar de ato infracional. Então, vamos passar um outro videozinho sobre essa questão do desenvolvimento. Uma arquitetura sólida do cérebro se forma por meio do jogo de ação e reação entre a criança e os adultos.
Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos, e o adulto reage de maneira bem significativa e focada. Isso começa bem cedo na vida, quando um bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões por meio dos neurônios em todas as áreas do cérebro, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior. Assegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem, o comportamento e a saúde pelo resto da vida. Vamos ver um videozinho agora? Vamos ver um videozinho agora que tem a ver com o que eu falei para vocês da importância do cuidado saudável na primeira infância, que é um videozinho sobre estresse tóxico, tá? Esse vídeo é muito importante. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado. O corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. Bom, já que é o objetivo do curso, então a gente agora continua com alguns conceitos mais teóricos sobre esse sistema, né? Não é só uma lei que cuida da criança, há um sistema legislativo como um todo, que é a própria Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Primeira Infância, entre outras legislações. Por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão,
que trata da pessoa com deficiência, é uma lei recente, ela fala, tem um capítulo que fala só sobre educação inclusiva. Então, é uma lei que faz parte desse sistema como um todo protetivo da criança e do adolescente. Muito bem. O atendimento à criança no Brasil, ela segue alguns princípios, algumas diretrizes. Primeiro, a doutrina da proteção integral. Alguém poderia me dizer o que pensa sobre isso? Doutrina da proteção integral. O que seria doutrina da proteção integral? Quer arriscar? Não quer? Arriscar, dizer para nós o que é doutrina da proteção integral? Protocolo, né, de atendimento, que, de acordo com tudo aquilo que você falou, leva em conta todas as condições da criança de desenvolvimento e que a faça mesmo protetiva. Perfeito. É um protocolo de atendimento de forma geral, quer dizer, meios de lidar com a criança, seja no atendimento, seja atendimento em casa, que se norteia por esse princípio, que é um princípio protetivo. A criança ela tem direito a uma proteção ampla, que já foi dito aqui num primeiro momento. O reconhecimento de que criança e adolescentes são plenos sujeitos de direitos, e quando a gente fala sujeito de direito, é sujeito de direito de verdade, né? No sentido de ter direitos reconhecidos, direito a qualquer direito, qualquer bem, né? Qualquer bem jurídico, né? Direito à herança, direito ao nome, direito à qualidade de vida. Só não tem alguns direitos, como por exemplo o direito de votar. Esse direito de votar ele começa com 16 anos. Então, não são todos os direitos, mas via de regra, todos os direitos protetivos são cabíveis às crianças e adolescentes. O princípio da prioridade absoluta, que quer dizer preferência absoluta no atendimento, tá? A incumbência da proteção da criança é da família, do Estado e da sociedade. E há uma plena participação popular na política de atendimento à criança e adolescente. Muito bem. Antes do ECA, era o princípio da situação irregular. Só se atendia a criança quando ela estivesse em situação irregular, ou praticando ato infracional, ou em situação de situação de risco, aí a criança era atendida. Hoje não, hoje há um princípio de prevenção no atendimento para a criança e adolescente. Há um outro princípio de evolução institucional, é a participação social. A sociedade ela participa, o ECA ela tem regras que demandam a participação plena da sociedade. Se vocês pensarem em qualquer município, para a gente só dar um exemplo, o município, além da família, da escola, do setor de saúde, por exemplo, que cuida do adolescente, nós temos inúmeros outros órgãos que cuidam da criança e do adolescente. Temos o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, temos o Conselho Tutelar, temos os CRAS, os CRES, o Programa de Escola da Família, entre tantos outros. Tá certo? Imaginar que até 27 anos atrás, isso não existia, né? Então a gente deu um salto quântico de qualidade, de qualificação no atendimento para a criança e do adolescente. E é bom que a gente diga isso, viu, gente? Porque todo mundo está desanimado. Nós estamos desanimados. E também motivos não faltam para que estejamos desanimados com esse Brasil nosso de meu Deus. Mas a gente precisa também olhar para trás e ver que a gente... Nossa, se eu vou ficar enrolando aqui, vai ficar desenrolando lá, eu vou ficar enrolando aqui, vai ficar desenrolando lá, e não vai adiantar nada. É que eu estou me enroscando nesse negócio aqui. Motivos não faltam, mas a gente precisa olhar para trás e ver que a gente teve uma evolução muito grande. Isso é muito importante, né? É claro que a gente é insatisfeito, a gente quer mais, né? A gente precisa de proteção para a criança, precisa de proteção para o idoso, mas a gente evoluiu muito, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Houve uma consolidação da justiça da infância e juventude. Aliás, a justiça da infância e juventude não era uma justiça qualificada, especializada. Esse também foi um outro ponto. Hoje nós temos juízes e eu sou, por exemplo, um promotor da infância. Eu trabalho, a minha comarca é Taubaté. Eu estou, por acaso, afastado para trabalhar aqui em São Paulo. Eu trabalho aqui no prédio da Riachuelo, mas a minha comarca é Taubaté. Por isso que às vezes o ônibus quebra, eu venho de ônibus, o ônibus quebra. E às vezes você senta com o bêbado
no ônibus e o bêbado fala alto, e aí você conversa com o bêbado, para o bêbado não falar alto, e bate um papo. Às vezes você bate um papo com o bêbado também. Viver em sociedade, é aceitar, ter jogo de cintura para cá, jogo de cintura para lá, porque a vida em sociedade demanda, às vezes, alguns ajustes, não é tão simples. Porque o pessoal fala, por que você não pega o carro todo dia? Mas carro pega trânsito, aí eu venho de ônibus, venho dormindo, quando o bêbado não está do lado. Vem dormindo, vem feliz, aí às vezes eu leio um pouquinho, às vezes escrevo meu post no Facebook, e pronto, eu venho tranquilo. Então, a minha comarca hoje é Taubaté. Hoje nós temos em Taubaté uma justiça da infância e juventude. Coisa praticamente impensável. Há 27 anos atrás, era um juizado de menores, só que tinha antigamente. Hoje nós temos promotor da infância e juventude, assistente social e psicólogo da infância e juventude no Ministério Público. No Judiciário temos o juiz da infância e juventude, um cartório inteiro de pessoas trabalhando com a infância e juventude, assistentes sociais e psicólogos trabalhando com a infância e juventude, e por aí vai. Ou seja, melhoramos muito, mas muito mesmo. Mas ainda falta muito, né? Falta muito. Mas temos que louvar aí as conquistas, né? E uma maior participação da sociedade. Por exemplo, um exemplo... Pois não. Claro. A evolução... Porque no momento que o governo do Estado fecha 50 escolas estaduais, 50 escolas estaduais foram fechadas, não vai mais funcionar. Tá. No momento que o aluno é marcado, que nem um judeu, Sim. para pegar uma merenda aqui. Sim. Que coisa bonita. Mas é que a gente está olhando, a gente tem que olhar para o todo. A gente só consegue enxergar uma realidade se a gente tiver uma visão focal, direcionada, e ao mesmo tempo uma visão periférica sobre o todo. Se a gente enxergar esses problemas pontuais, estamos andando para trás, realmente. Não pode marcar a criança lá que não comeu, não. É um absurdo. Mas se a gente for olhar o todo, é isso que eu estou falando. Tem muita coisa que evoluiu, muita coisa. Tá bom? Não está bom, tem muita coisa que precisa ser evoluída. Mas a gente evoluiu no conceito. Por exemplo, hoje, os conselhos tutelares são eleitos, há uma participação da sociedade para votar para os conselhos tutelares. O senhor não acha que o conselho tutelar, um órgão tão importante, não foi uma evolução? Antes não tinha conselho tutelar. Sabe o que tinha? Tinha os comissários de menores com um pedaço de pau que, se precisasse, dava umas porretadas na criançada, né? Levava a força embora, ia, fiscalizava de baile e tal. Hoje nós temos o conselho tutelar, que é um órgão protetivo. Não houve evolução? Houve. A sociedade elegeu os conselheiros tutelares, não é uma evolução? É uma evolução. Tem uma justiça que cuida só dos interesses da infância. É uma evolução, né? Então, a gente hoje tem mecanismos para defender as crianças e adolescentes. Esses dias, eu não estou trabalhando na ponta mais, por enquanto, né? Esses dias eu recebi uma ligação de um amigo, olha, eu soube que vai ter um baile, assim, assado, com adolescentes, tal, e vai ter droga, vai ter não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo, e é uma confusão danada. E estão dizendo que é uma festa de aniversário. Os pais estão mandando os filhos sem saber o que é. É uma festa de aniversário. E é tudo molecadinha de 14, 15 anos. E diz que a criança já, 14 anos, é um adolescente, né? Já chegava recebendo um copo de vodka, e aí ocorrem estupros coletivos e tudo mais, nessas festas, né? E ele queria saber o que fazer. Eu falei, não, vamos para já. Já liguei para o promotor do caso, olha, está acontecendo assim, esse assado. Naquele mesmo dia já barraram a festa. O juiz já deu uma liminar, proibiram a festa e tal. Quer dizer, hoje nós temos mecanismos de proteção à criança e adolescente. Mas eu concordo, as coisas não estão como a gente gostaria. Mas aí também é outra história. Certo? Mas o senhor tem razão de ficar com raiva, com protesto, porque eu também fico puto quando eu vejo criança na rua, por exemplo. Criança não poderia ficar na rua, nem idoso. Nem criança, nem idoso. Não pode, em lugar nenhum do mundo. Mas fica, aqui em São Paulo fica. Mas daí o senhor tem que perguntar para o Alckmin. Não sou eu que estou... Para o Alckmin, para quem fechou a escola, não sou eu que estou fechando a escola. Eu não sei. Aí, aliás, eu vou te responder. Posso te responder?
aquele movimento que houve é que nós vamos mudar de assunto. Eu não estou querendo mudar de assunto. O senhor está querendo me forçando para mudar de assunto. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu gosto de desafios. Aquele movimento dos estudantes contra a reorganização escolar, contra fechar a escola, que fizeram passear e tal. Eu achei aquilo lá lindo. Eu queria que todos os estudantes, queria até que meus filhos viessem para o movimento e tal, porque eu acho bonito quando o jovem está protestando, lutando por um Brasil melhor. Achei aquilo ótimo. Tá bom, então eu não sou contra o movimento e tal. Mas, por outro lado, olhando no ponto de vista do governo, vai que o governo fala, olha, mas tem escola grande que tenha 30 salas e só tem 4 funcionando. Eu quero fechar essa escola e criar uma outra. Ele pode fazer isso? Pode. Do ponto de vista da administração, aquilo que não for adequado, ele pode fazer. Então, eu não vou entrar no mérito dessa história, porque essa história é muito complicada para a gente discutir aqui, sem ter conhecimento dos detalhes, né? Mas, de qualquer forma, eu não concordo com o fechamento de escola. Eu sou do caminho contrário, que nós temos que abrir escolas. E mais, eu acho que tem que abrir escola e tem que trabalhar a educação em qualquer canto. Eu não posso falar isso publicamente, porque o pessoal briga, porque o pessoal acha que educação tem que ser só em espaços totalmente formais. Eu sou um pouco... Eu acho que educação a gente pode trabalhar até debaixo da árvore. Muito bem. Acha isso também? Os educadores. Hã? Uma escola de Summerhill, Summerhill, muito bem. Summerhill, liberdade sem medo. Olha, Summerhill. Alexander New, grande educador, que deu um grande... Aliás, é um educador que foi um dos precursores da democracia, da importância de se ouvir a criança, de ouvir o desejo da criança, a vontade da criança. Muito bem. Bom, mas estou gostando, viu? Pode continuar perguntando, me fazendo... Eu gosto de desafios também, viu? Mas assim, tem coisas que eu não sei responder. O que é uma política pública? Para a gente pensar assim, política de proteção integral. O que é uma política pública? É uma ação do Estado com vistas ao interesse público, ao interesse da sociedade. Por exemplo, na área da infância, políticas públicas são políticas de proteção às gestantes, creches, escolas, assistência à saúde, entre outros. O que o ECA busca também na política de proteção integral é efetividade, ou seja, é efetivo, é dar garantia, é dar concretude, é concretizar os direitos da criança e do adolescente. Aqui todo mundo é professor? Todo mundo é professor? Não tem conselheiro tutelar, não? Ai, que bom falar com professores. Não que outros profissionais não sejam, né? Não sejam, mas professor é professor, né? Professor... Não, é professor, gente. Professor é muito especial. Porque professor sabe lidar com gente, gosta de gente, né? É difícil ter um professor que não gosta de gente. Mas às vezes tem também uns malucos. Mas assim... Não, tem, eu sei que tem, porque ser humano é complicado. Mas professor gosta de gente, sabe lidar com gente, sabe lidar com dificuldades. A maioria, Professor é professor, né? Eu gosto muito de professores. E o professor se liga à eternidade. Isso já é um escritor americano. Henry Adams, ele disse isso. Ele disse esse ditado. Bonitinho esse ditado. O professor, ele se liga à eternidade. Ele jamais sabe quando vai cessar os efeitos da sua influência. E é isso mesmo. Porque você educa, você trabalha ali com aquele jovem, com aquela criança, aquele jovem... E aquilo que você está plantando nele, você às vezes nunca mais vai ver o fruto, porque ele vai ter muitos frutos que você não vai conseguir acompanhar, que são frutos maravilhosos, de uma formação, enfim, de coisas maravilhosas que vão ocorrer com ele. Muito bom. Muito bom. Depois a gente... não é? Está no mercado, está fazendo qualquer outra coisa, de repente está até fumando um cigarro normal. Não, é uma delícia. É uma delícia isso. Existe. Existe. Não, é uma delícia isso. Não, isso é uma delícia. Eu até vou aproveitar que aqui é de professor, daí a gente faz um outro tempo, a gente faz um sistema de pergunta e resposta, a gente faz
Aqui não dá para fazer mesa redonda, mas a gente faz a gente faz dá um adaptation aqui. Podemos, Silvio? Porque daí a gente faz o tete a tete, todo mundo perguntando. A gente faz um programa de TV aí que seja de pergunta e resposta. Um reality, isso, um reality, muito bem. Fica melhor, né? Porque esse negócio aqui é um negócio sem graça, né? Negócio sem graça, muito sem graça. Confesso que muito sem... Opa! Bom, mas esses dois artigos do ECA, eles são artigos muito importantes, que um traça as linhas de ação e o outro as diretrizes. São artigos que vocês precisam ler depois, tá? Os princípios da proteção integral. Proteção integral, descentralização, municipalização, participação popular, integração operacional. Está muito teórico isso aqui, né? Eu estou quase parando com isso aqui, viu, Silvio? Eu confesso, posso confessar uma coisa, Silvio? Eu vou dar a mão. Eu estou com a minha vida tão desesperadoramente corrida que eu não consegui preparar uma oficina. Eu ia preparar uma oficina, né? Ainda mais para professores e tal. Mas não tive tempo. Aí tive que trazer o meu PPT, que está pronto lá. Mas aí isso aqui é sem graça. Bom, aí sem graça eu desanimo vocês, né? Mas, peraí. Respire fundo e keep calmo, como disse o rapaz hoje lá. Mas a gente vai... Então está tudo no artigo 87, tá? 87 e 88. Os serviços, etc. Eu não vou ficar insistindo nisso daqui não, porque é muita teoria. Agora, isso aqui é bacana. Isso aqui é bacana. Isso aqui é sério. Tudo é sério, mas isso aqui é mais sério. Um sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente é um sistema de integração. Quando a gente fala em sistema de garantias de direito, quando vocês ouvirem falar isso na escola... não imagina que é só o sistema de justiça ou só o sistema educacional. É todo um conjunto interligado de sistemas. Articulação e integração das instâncias públicas governamentais da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de proteção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. Então, tudo que se ligar, tudo que se tiver interconectado para cuidar da criança e do adolescente é um sistema de garantias de direitos, tá bom? É como se fosse, imagina que isso aqui é uma locomotiva. Esse desenho foi feito pelo meu amigo Murilo Giacomo, que é um promotor lá do Paraná. Olha ali, olha o que está ali. Tudo que dentro dessa locomotiva são os órgãos do sistema de garantias de direitos. Polícia Civil, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público, Programa Socioeducativo, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CRAS, CREAS, está faltando aí o CRAS, os CREAS, o PSF, o PAM e por aí vai. Certo? Muito bem. Mas está chato isso, né? Está sem dinâmica aqui, a gente precisa inventar. Depois vocês me ajudam a fazer uma aula mais dinâmica. A gente pode fazer um sistema de perguntas. Então aqui, recursos públicos, orçamento prioritário para a criança, integração, profissionalismo e compromisso de todos esses órgãos que pertencem ao sistema, e lá na torneirinha da mobilização, participação, divulgação popular, e lá na torneirinha vai sair o princípio da proteção integral, que é o conjunto de tudo isso, juntos, vai sair a proteção integral. Tá? Então é um desenhozinho esquemático, mas bastante significativo desse sistema de proteção e garantias de direitos. O Silvio... Oi? Olha, Pois é. Não, ali precisa ligar na tomada. É verdade, viu? E agora, com esse teto aí que fizeram da recursos públicos, estão desligados mesmo. Isso é triste, viu? Silvio, só para eu saber que horas tem o intervalo? Que horas vocês querem intervalo? Só para a gente saber se a gente continua aqui na... 4 horas?
Então, eu vou contextualizar aqui algumas coisas, e aí a gente já... Ainda estou no PowerPoint, viu, gente? Mas se vocês quiserem perguntar, será bem-vindo, viu? Adorei, adorei. Proposição. Pode fazer. Precisa... É. Tá, peraí, vamos lá. Eu acredito que tem a ver com o tema que o senhor vai trabalhar hoje, eu queria trazer isso como uma proposição. Nós vimos ontem, eu vi ontem nas redes sociais, uma imagem de uma colega nossa que foi agredida na escola, né, eu acho que é bem pertinente. E por um aluno de 15 anos de idade, ela foi bem machucada, e o histórico, pelo que eu li, foi que dentro da sala de aula teve uma confusão e ele acertou o livro na cabeça dela. Até aí tudo bem, ela foi fazer a queixa na direção da escola, ele foi chamado para essa sala e lá ele disse que ela era mentirosa e acabou agredindo ela e ferindo, né? E aí eu, enquanto educadora, eu fiquei pensando, né, nessa questão dos direitos humanos, né, o direito da professora e também o direito do aluno. Como é que isso repercute, né, pensando no ECA, pensando em todas essas questões, né? Muito bom, professor. Como que é seu nome? Professora Sandra. Já vamos começar o reality show aqui, que a gente vai pergunta, resposta. Podem ir perguntando, que a gente vai tentando responder. Veja bem, professora, a sua pergunta é muito boa, oportuna. Eu vi o caso, a professora levou um soco, ela postou o rosto machucado. Tal. As nossas escolas estão sofrendo muita violência, seja violência interna, seja violência externa, tem muita violência. A violência não é um fenômeno simples, então se eu arriscar dizer aqui sobre o caso concreto, pode ser que eu erre, porque quando a gente trabalha com conflito, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, quando a gente trabalha com conflito, por isso que a gente está seguindo uma teoria agora, uma linha de justiça restaurativa, de trabalhar práticas restaurativas nas escolas, mediação de conflitos nas escolas, ao invés do sistema tradicional, que é o sistema mais rígido e tudo mais. Então a gente está mais punitivo. O sistema tradicional que é punitivo, né? O aluno fez alguma coisa, é suspenso, é punido, enfim. Então a ideia é trabalhar espaços circulares, espaços de mediação, espaços de consenso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas já indo direto ao caso, é difícil dizer quem está certo e quem está errado. Por quê? Porque todo conflito, ele uma vez ressignificado, recontextualizado, a gente chama isso na teoria de conflito, de recontextualização de conflito, às vezes a vítima pode não ser tão vítima e o autor pode não ser tão autor. Então, não estou dizendo que a professora está errada, ou está certa, não estou dizendo isso, porque o caso concreto a gente não sabe, concorda? Mas o que eu posso te dizer, uma coisa é a seguinte, isso é experiência minha, eu fiz um trabalho nos 100 municípios mais violentos contra o jovem no Brasil. Então, nós rodamos vários estados para fazer um trabalho, eram seminários para trabalhar com a questão da violência nas escolas. E as escolas mais pacíficas são as escolas menos punitivas. As escolas que mais conseguem um bom trabalho com a comunidade são aquelas escolas bastante integradas com a comunidade e com os jovens da comunidade. Isso não impede que ocorra incidentes como esse, lamentáveis, porque um professor jamais poderia ser agredido como foi, uma professora, né? Então, mas assim, o contrário já ocorre muito. Escolas que são muito punitivas, que são muito ditatoriais, que são muito rígidas nos regulamentos, que fazem regulamentos sem ouvir os alunos, sem ouvir a comunidade, sem ouvir os pais, são escolas que usam ter problemas. Então, essa é uma regra que tem acontecido por aí afora. No caso concreto, pode ter acontecido tudo. Nós não sabemos. Foi vista a versão da professora. Mas, para a gente entender, é claro que o professor, em regra, ele tem razão, porque ele está ali
na condição de, né, de uma autoridade mesmo, né? Mas não autoridade no sentido antigo da palavra, uma autoridade no sentido de ele é o coordenador daquele espaço, é ele que tem a palavra, ele que tem o poder de cuidar daquele espaço, coordenar aquele espaço. Agora, não sabemos. Para entender a gente está acostumado a trabalhar isso já. Eu trabalhei há muitos anos que eu trabalho com conflito e com mediação. Esse trabalho, inclusive, começou quando eu estive em Timor, porque lá eles trabalhavam com círculos de diálogo. Para a gente entender bem um conflito, a gente precisa ir no histórico do conflito, né? Para saber se houve uma escalada, que a gente chama, que é uma subida do conflito, por que o conflito começou, quando começou. Eu posso te garantir uma coisa desse episódio. Ele não fez isso, ou isso não aconteceu, sem que tivesse alguma coisa anterior. Não aconteceu do nada, assim, não acontece do nada. A menos que o menino tenha problema mental, porque aí é diferente. Enfim, ele tem um problema psiquiátrico sério e ele fez isso porque ele não está no juízo normal. Em estando no juízo normal, esse conflito não começou ali. Ele começou antes. E nós não sabemos. Às vezes começou... Eu tive já ao longo da minha vida casos e casos assim terríveis. Por exemplo, teve um caso, vou até citar, vou até aproveitar a sua... Teve um caso que o professor fez a ocorrência, registrou o BO, porque o aluno saiu da sala de aula, pegou um pedaço de pau desse tamanho, foi no pátio e destruiu o carro do professor. Ele quebrou todos os vidros, enquanto tinha vidro para quebrar, ele quebrou. Aí foi internamente, quebrou o painel, mas ele fez um estrago. O professor fez BO, foi para a delegacia, tal. Caiu nas minhas mãos esse caso. Caso sério, fiquei penalizado com o professor tal, mas como eu gosto de fazer mediação, de averiguar, tudo mais, descobrir a origem e tal, chamei a família, veio o menino sério, não tinha cara de delinquente. Falei, mas o que aconteceu, rapaz? Eu trabalho com pergunta, né, um método socrático, não vou dando sabão, porque sabão não adianta nada. O ECA fala em sabão, é a advertência verbal, a demonstração verbal, né? É a primeira medida socioeducativa. É a demonstração verbal, depois prestação de serviço de comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, que é quando vai para a Fundação Casa, que é uma medida, quando é um ato infracional muito grave, mais grave. Então, o primeiro ao invés de dar advertência, eu sempre gosto de ouvir. Aí o aluno falou, olha, promotor, esse professor ele me provoca faz tempo, pratica bullying contra mim, e ele me chama de cavalo. Falei, nossa, alguma coisa está errada. Mas por que ele te chama de cavalo? Não, porque eu tenho apelido de cavalo. Mas eu não gosto do meu apelido de cavalo. E eu tenho apelido de cavalo, sabe por quê? Por causa dos meus dentes. Mostrou o dente. Ele tinha um dentão assim, desse tamanho, assim, 2 dentes assim, desse tamanho. E eu fiz isso e faria de novo. Você vai fazer o quê numa situação dessa? Fiz lá uma mediação, tal, mas os dois estavam errados. O professor no começo não queria assumir e tal, mas lá pelas tantas, eu brincava mesmo. Brincava não, né, cara pálida. Brincava não. Então, é muito difícil você falar sobre um conflito sem ouvir os dois lados. Ou mais lados, às vezes. Às vezes, ouvindo os dois lados, é muito difícil. Você tem que fazer... Em reuniões de mediação, professora, às vezes a gente precisa fazer 4, 5 reuniões para tentar entender, né? Mas a mediação é o futuro do mundo, o futuro do país, sabe? Qualquer conflito que tiver, tem que fazer mediação, tem que ter diálogo. Isso serve para a nossa vida. Em casa, na comunidade, na família. Tem problema, tem que fazer mediação. Porque a mediação ela permite isso, ela permite que quem causou o conflito, quem começou o conflito, reavalie a sua conduta. Para que não possa só sair de vítima na situação, só sou vítima, sabe? Então essa professora aí, a menos que o menino seja lelé, tenha algum problema mental, né, que pode ser que ele tenha, é preciso verificar com calma o que aconteceu, porque tem coisa por trás aí, tá? Não estou querendo... Sempre existem 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdade. E a verdade, exatamente. E às vezes a verdade ainda não é verdade, porque quando junta a minha e a sua, ela ainda é, às vezes, nebulosa, tal, questionável. Então, e a sua pergunta ela é muito boa, porque ela vai na segunda parte, na parte final da nossa fala aqui. Que é o quê?
é a necessidade da escola ter, escola ou qualquer outro lugar, não, isso não serve só para a escola, mas a escola sobretudo, porque a escola é local de paz. Eu acho que não existe nenhum outro local na sociedade tão importante de paz quanto a escola. E por incrível que pareça, tirando alguns incidentes lá no Rio de Janeiro, a escola tem conseguido manter esse espaço de paz, né? Hoje nós temos visto aí até escolas sem muro, que são aquelas escolas que os líderes, os gestores trabalham com a comunidade, todo mundo junto. E a comunidade, seja quem for, a comunidade, quando ela percebe a importância da escola, ela protege a escola, ela ajuda a escola, ela se mobiliza para a escola. Por isso que a gestão democrática, ela se tornou um dos princípios mais importantes da educação. É um dos princípios mais importantes. E é a meta 19 do Plano Nacional da Educação, né? A meta 19, entre 20 metas, uma das metas é a gestão democrática. E não é porque a lei quis dizer, não é porque a Constituição diz, a lei quis dizer isso, que é bom porque é bom, a LDB diz que já precisa de gestão democrática no ensino. É bom porque nós temos provas de que isso é bom, que isso interfere na qualidade, interfere no relacionamento da escola. Então, fatos como esse mostram o quê? Mostram que, assim, às vezes, vamos imaginar a professora. Né? Vamos imaginar que ela, de uma certa forma, lá atrás, provocou o assunto. Pode ser, provocou o problema. Mas nós temos que olhar também a situação do professor. Né? O professor hoje está muito sobrecarregado, trabalha às vezes em 3, 4 escolas, está cansado, exausto, mas isso não justifica. Mas às vezes ele não tem outra profissão. Tudo é muito complexo para ser analisado. Mas de qualquer forma, qualquer incidente como esse nos mostra. Acho que é o seu telefone. Não, é para cá. Parou. Isso mostra que a escola precisa ser um espaço de diálogo. Ela precisa ter esse espaço de diálogo. Ela precisa afrouxar as tensões. Ela precisa ser um espaço de permanente diálogo. Isso não é fácil, não é simples. Você precisa, é um espaço que precisa ser construído e reconstruído cotidianamente. Só que não dá para falar em democracia, isso é Paulo Freire. Todo mundo aqui conhece Paulo Freire muito bem. Paulo Freire dizia, não dá para falar em democracia sem participação, sem diálogo e sem escuta. Esses 3 pontos são centrais para qualquer espaço democrático. Não dá para falar em democracia sem participação, diálogo e escuta. Participação. Todos da sala de aula, da escola, precisam participar, ter a sua oportunidade, a sua vez e a sua voz. Nós não podemos excluir ninguém. Daí a importância do espaço circular. Por quê? Porque o espaço circular, o que ele permite para vocês que são pedagogos, são educadores? O espaço circular, ele permite o quê? Ele permite o olhar para todo mundo. Você olha no olho de todo mundo. Ele permite o quê? Horizontalidade. Perfeito. Aqui nós não estamos num espaço democrático, circular, porque eu estou falando e não estou numa situação de horizontalidade. Estamos numa situação de verticalidade. Permite essa horizontalidade. E aí, colega, a horizontalidade ela permite o quê? Ela permite aquilo que Paulo Freire, e aí a gente volta no Paulo Freire de novo, quando Paulo Freire falava dos círculos de cultura, permite o quê? Permite o senso de pertencimento. Eu pertenço integralmente àquela sala de aula, àquele grupo. Eu tenho vez, eu tenho voz, eu posso falar. E permite também, é uma palavra que está um pouco... mas é uma palavra importante. É o empoderamento, é o senso de poder, é o aumento do poder. O poder aí significa autoestima, poder participar daquele grupo, sentir-se participante daquele grupo. Tá? Então, a escola, colega, ela precisa desses espaços democráticos mais vivos, mais vivenciados.
E daí você evita esse tipo de coisa. Não vou dizer que não aconteça. Pode acontecer, mas você evita. Você evita. Isso é dado concreto. Escolas, quanto mais pacífica, mais democrática, mais dialógica, mais diálogo tem na escola, mais espaços circulares, mais regulamentos internos participativos, mais assembleias, mais planejamentos pedagógicos, o PPP, projeto político pedagógico participativo, mais grêmios atuantes, mais pacífica é a escola. Quanto mais autoritária a escola, mais violenta ela é. Bomba na escola. Pode saber, pode ter certeza. Tem diretor, tem gestor, tem não sei, autoritário. Tem gente autoritária no meio. É claro que acontece também de ser numa escola pacífica, mas é muito mais difícil. Isso são dados estatísticos, tá? Agora, a sua pergunta, você viu quanto rendeu? Quanto foi boa? Muito bom, estou gostando. Daqui a pouco eu paro de seguir esse negócio aqui, para a gente poder ir no que. E você tem uma. Mas você não vai falar da escola que fechou, não, né? Da democracia, isso. Espaço democrático. Lá vem ele, ó. Lá vem ele. Me encostando na parede. Chamada escola tentativa, quiser ensino democrático dentro da escola. E o aumento da violência na escola estaria dentro da aprovação automática. Porque a aprovação automática, o professor tem autoridade. Tá, vamos lá. São dois assuntos. São dois assuntos. São dois assuntos. Dois assuntos. Vamos começar do último. Você falou em aprovação automática, mas seja lá o que for. É o aluno, embora ele não esteja capacitado para dar um outro passo, ele é empurrado para dar outro passo. Antes o professor conseguia segurar esse aluno na caneta, na nota. Hoje perdeu essa autoridade. Você que está dizendo isso, certo? Mas por outro lado, lá em São Luís tem uma moça lá que é minha amiga. Ela é muito simples, anda para a rua, popular e tal. Mas ela é uma filósofa. Apesar de ser uma pessoa muito simples, ela é uma filósofa. Ela fala que cada um é cada um. Cada um. Aí eu falo, ô Catarina, tal. Ó, cada um que seu cada um. Ela anda para a rua falando, cada um que seu cada um. Então, cada pessoa é um ser humano único. Se a gente tivesse que fazer uma avaliação rigorosa, esses provões aí da vida seriam tudo jogados no lixo, porque como que você vai nivelar todo mundo se cada um é cada um? Como diz a nossa filósofa Catarina, lá da minha cidade, São Luís do Paraitinga, que é a cidade mais bonita que tem no Brasil. Talvez no mundo. Vocês não conhecem São Luís do Paraitinga? É a cidade que fica perto de Taubaté, no Vale do Paraíba, cidade histórica, onde nasceu Oswaldo Cruz, onde nasceu Aziz Absaber, onde tem Saci tem criador do Saci mesmo, tem a Sociedade dos Observadores de Saci, dos Criadores de Saci, e é uma cidade que tem estudiosos de Saci, e é uma cidade que tem tudo, tem lobisomem, tem tudo que vocês podem imaginar. Saci é só um deles. É a cidade histórica de São Paulo que mais tem prédios tombados, e que em 2010 sofreu uma enchente muito grande. Agora lembraram? É São Luís do Paraitinga, que é a minha cidade, é onde tem a filósofa Catarina, que fala que cada um é com o seu cada um. Então, qualquer sistema que privilegie a integração e o passo seguinte para o aluno é importante. Eu sou contra esses modelos rígidos de provas que repetem. Repetem, porque o aluno não conseguiu avançar estágio. Agora, como isso tem que ser feito, aí é outra questão. Uhum. E não sabia escrever. Aí o pai entrou com recurso judicial, forçando o aluno a Tá. voltar para a citação. Entrou com o recurso judicial para que ele voltasse. Tá, tudo bem. Mas o pai não sabia que o mal que ele estava causando para o filho, porque se o filho, para a autoestima, para a vida do filho, ter chegado lá na frente foi muito bom, enfim. Mas aí é uma outra discussão que é mais pedagógica, e eu acho que tem que ficar mais na área da pedagogia. Vamos voltar agora a outro ponto. Qual o outro ponto da sua questão? Da escola sem partido. Mas você só me encosta na parede, hein? Escola sem partido.
Essa história de sem partido que inventaram, aliás, tem alguém daqui que gosta de escola sem partido. Essa escola sem partido, eu vou falar sobre ela com uma palavra, posso? Vocês permitem? Ela é uma grande idiotice, é uma grande ignorância. A escola não pode ser neutra. Nenhuma educação é neutra, não existe isso em lugar nenhum, ninguém é neutro. Nós aqui estamos discutindo, não estamos sendo neutro. Você está com o seu posicionamento, eu estou com o meu. Não dá para falar em neutralidade na educação. Quando se fala em neutralidade na educação, você fala em opressores e oprimidos, mas não estou falando aí em linguagem de esquerda, como o pessoal fala, marxismo cultural, não. É linguagem assim, eu estou falando, eu estou com a verdade. Mas qual é a maior verdade? Você falou na verdade de um, a verdade de outro, e a verdade é verdade. Mas o que é a verdade? O que é a verdade? Né? Aliás, isso a filosofia mostra consta que um dos primeiros que falou isso foi Protágoras. Protágoras foi o primeiro filósofo que falou isso. A visão, a percepção era subjetiva. O que eu estou enxergando, eu enxergo o mundo do jeito que eu penso que ele é, não do jeito que ele é. Você enxerga esse copo aqui do jeito que você pensa que o copo é. Mas isso é a sua percepção, ela é com base não no que o copo é com base na sua percepção, porque a percepção é subjetiva. Então eu percebo o copo de um jeito, você talvez perceba de outro jeito, e cada um percebe de um jeito. Então como você vai falar em uma educação neutra? Aliás, além de inconstitucional, ela é uma grande idiotice. E não precisa, que depois vai ficar gravado isso daí, se falar que eu sou marxista, eu nego porque eu não sou marxista, isso aí não é marxismo, isso aí é educacional, não existe educação neutra. Não existe educação neutra. Educação neutra, sabe por que é? Sabe o que esse pessoal quer? É que não se fale mais em assuntos delicados em sala de aula. Não pode mais falar em gênero na escola. Tá bom. O Brasil... Nós estamos falando em infância, o Brasil é o país que mais está em quarto colocado no mundo de adolescentes grávidas. De adolescentes que ficam grávidas, adolescentes jovens que ficam grávidas precocemente, mães infantis, né, são mães na infância, que talvez não vão conseguir cuidar daquela criança como deveria. Por quê? Porque são pessoas desinformadas, muitas vezes a gravidez precoce, muitas vezes não, na maioria das vezes é por desinformação. E aí, você vai lá no artigo 205 da Constituição, 206 da Constituição, diz, a educação é dever de quem? A educação é dever da família e do Estado, da família e do Estado, com a participação da sociedade. Então, a educação é dever, é obrigação da família, mas não é só da família, é do Estado também, do poder público. Mas não é só do Estado também, é da família também. Mas aí eles se complementam. Então o Estado, o Estado através das escolas, das redes de ensino, ele precisa ensinar. E aí, como que você vai aprender sobre o seu corpo, sobre biologia, se você não falar durante as aulas de biologia, não falar em gênero, não falar em reprodução? Nós não podemos gerar robôs, né? Pessoas que não pensam, né? que não possam nem sequer conhecer o seu corpo. Então, essa história de escola sem partido aí é para inibir, coibir, uma educação que seja uma educação que faça as pessoas pensar. É basicamente isso. Muito bem. Nós temos que continuar aqui, temos uma tarefinha, vamos continuar. Mas se quiserem perguntar, pode perguntar, porque você viu que uma pergunta rendeu muito, né? Muito bem. O ECA, ele tem muitos desafios ainda. Olha, nós temos hoje uma média aí aproximada de 30 mil adolescentes que recebem medidas de privação de liberdade a cada ano. 2/3 dos quais são negros. Apenas 30% em condenações por crimes violentos. Então, isso é um dado, tá? Para a gente refletir. Nós tivemos aí, com o ECA,
uma grande redução da mortalidade infantil. Essa foi uma política concreta do ECA, viu? Como é que é seu nome? Hélio. Hélio, você que está bastante atento aí, perguntando, questionando, uma política positiva que houve aí nos últimos anos, nas últimas décadas, é a política de vacinação. O Brasil conseguiu avanços enormes nessa área. Mas as crianças pobres ainda têm mais do que o dobro de chance de morrer. As negras, 50% mais em relação às brancas. São dados do Unicef. Tá? Mas isso aqui é fruto, o ECA também ele não consegue avançar naquilo que as políticas sociais e naquilo que a nossa história nos traz. A nossa história é uma história de extrema exclusão e desigualdade social. Né? O Brasil é um país que tem abismos sociais extremamente vergonhosos. Muito bem. O Brasil, bom, isso já falamos, o Brasil tem uma das maiores coberturas vacinais do mundo, que atinge a totalidade do público. Os programas de saúde preventiva são muito importantes, Banco de Leite Humano, Programa de Saúde da Família, as farmácias populares, entre outros, são programas muito importantes de prevenção. Nós temos aí um desafio muito grande, que é a inclusão das crianças em creche. A atenção para a primeira infância ela é recente, a própria lei é do ano passado. A inclusão em creche ela está sofrendo aí um acréscimo nos últimos anos, mas ainda é uma política bastante desafiadora. A universalização da pré-escola, a lei manda que ocorra a universalização, mas esse também é um desafio, porque hoje nós temos 90 e poucos % de crianças incluídas, mas ainda falta muita gente para ser incluída. Pré-escola, 4 e 5 anos. Alguém aqui dá aula de pré-escola? Olha só que bacana. E quem dá aula em creche aqui? Olha, nós temos professores de pititico. Você também dá aula em creche? Você dá aula no fundamental, né? Você não dá aula? Fazendo estudante, ciência política. Uhum. Isso, boa pergunta, boa pergunta. Não, é boa pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. Porque o analfabetismo, funcional, ele é muito grande aqui. Calcula-se que sejam números assim absurdos, 70%, 80% da nossa população. A pessoa lê e não sabe o que está lendo. E eu vejo isso quando eu posto, eu não sei se você é minha amiga no Face, não? De vez em quando eu posto lá alguma coisa, que é uma leitura simples, porque eu tento escrever de forma bem didática. Tem gente que lê errado, interpreta errado. Eu falo, mas diabo, não falei isso, será que eu estou ficando maluco? Parece que eu não falei isso. Aí eu leio lá de novo, não falei isso. E a pessoa lê errado. Pessoas, às vezes, olha, letradas, que muitos são professores e tal. Mas você vê que tem gente que não consegue entender. Não, professores não vamos falar professores não. Mas tem gente. Você tem que fazer parte da rede social dos professores. Tem também, né? Eu não estou falando em nem escrever errado, porque isso